Bom, vamos falar um pouquinho sobre o sistema respiratório. Vou dar uma breve introdução sobre o assunto. A gente tem que as células do nosso corpo precisam usar o oxigênio para dar energia ao organismo. A energia do nosso corpo vem de uma molécula chamada ATP. Temos que grande parte do ATP só é produzido lá nas mitocôndrias, com a presença do oxigênio. Além da energia produzida pelo ATP, também é produzido o CO2, o mais conhecido, o gás carbônico. O CO2 em excesso acaba causando acidez, que se torna tóxico para o nosso organismo. O CO2 produzido é como se fosse um tipo de resíduo. Então, o CO2 tem que ser eliminado por completo. O sistema responsável pela captação do oxigênio e a eliminação do CO2 é o sistema respiratório, junto com o sistema cardiovascular. O sistema respiratório ele vai garantir a troca de gases, né? E o sistema cardiovascular vai garantir o transporte desses gases entre as células e os pulmões. Além das trocas gasosas, o sistema respiratório também controla o pH sanguíneo, filtra e aquece o ar inspirado, contém receptores para o olfato. A gente consegue sentir cheiros e aromas, né, através emite sons, porque graças à passagem de ar que vibra as pregas vocais, que a gente consegue emitir sons e falar, né, se comunicar. Bom, só dando uma resumida, tá? A gente tem que a respiração é a troca de gases entre a atmosfera, sangue e as células. Aí a gente tem ventilação pulmonar, ou mais conhecido respiração, tá? Que é um processo mecânico que move o ar para o interior e para o exterior dos pulmões. A entrada de ar a gente chama de inspiração e a saída é a expiração. A gente também tem a respiração pulmonar ou externa, que é a troca de gás entre o pulmão e o sangue. O sangue, gente, ele vai receber, tá, o oxigênio e vai liberar o CO2, ou seja, o gás carbônico, para ser eliminado. Lembrando que esse gás carbônico ele tem que ser liberado por completo, tá? Porque ele causa uma acidez. A gente ainda tem a respiração tecidual ou interna, que é a troca de gás entre o sangue e as células, tecidos do corpo, né? O sangue entrega o oxigênio para as células e recolhe o CO2, que vem do metabolismo celular. Funções do sistema respiratório. Cada um dos órgãos do sistema respiratório ajuda a manter o equilíbrio do organismo. Existem 4 funções, que são a troca gasosa, equilíbrio ácido-base, produção de sons e a defesa pulmonar. A troca gasosa é quando expiramos o ar atmosférico, que contém oxigênio e outros elementos químicos também, e ele passa pelas vias respiratórias e chega aos pulmões. A troca gasosa ocorre nos milhões de alvéolos, nos pulmões e nos vasos capilares que os envolvem. Equilíbrio ácido-base. O equilíbrio corresponde à remoção do excesso de CO2 do organismo e é um processo complexo. Ele é essencial para manter um pH extracelular estável, que permite o normal funcionamento celular. Produção de sons. A produção e emissão de sons é realizada pela ação conjunta do sistema nervoso e dos músculos que trabalham na respiração. São eles que permitem o fluxo do ar, das cordas vocais e da boca. Defesa pulmonar. Ao respirar, é praticamente impossível eliminar as impurezas contidas no ambiente atmosférico. A expiração de micro-organismos se torna inevitável. Os mecanismos de defesa do aparelho respiratório envolvem uma série de fatores que atuam na remoção de partículas. A barreira mecânica é o primeiro mecanismo de defesa e, junto com o sistema imunológico, atua com o objetivo de proteger os pulmões contra as infecções. Bom,
As estruturas que fazem parte do sistema respiratório podem ser divididas em vias aéreas. Nós temos as vias aéreas superiores, que estão localizadas acima do tórax, para fora dele, e que está dividida entre as estruturas do nariz, da faringe e também da laringe. Nós também podemos dividir entre as vias aéreas inferiores, que é aquelas que estão localizadas dentro do tórax. Ela é dividida entre as estruturas da traqueia, dos brônquios e dos pulmões em si. Bem, inicialmente iremos falar um pouco mais sobre as vias aéreas superiores. Bem, na parte externa do nariz, nós podemos encontrar duas cavidades, que chamamos de narinas. Quando o ar entra pelas narinas, ele acaba se deparando com pelos que chamamos de pelos nasais. Nele será filtrada aquelas partículas maiores para não serem inspiradas. Então, de certa forma, esses pelos acabam funcionando como filtros que acabam retendo aquelas partículas indesejadas para não serem inspiradas. Já na parte mais interna do nariz, o ar passa por uma estrutura chamada conchas nasais, ou que também pode ser chamada de cornetos. Nessa estrutura, essa região, ela é bastante vascularizada, o que faz com que o ar, quando passe por ela, acabe sendo aquecido. As cavidades nasais, elas possuem células ciliadas, que são células com cílios que se movem e acabam ajudando no processo de limpeza do ar inspirado. Bom, essas células ciliadas, elas também são responsáveis pela produção do muco. E o muco no sistema respiratório, ele é basicamente funcionalizado como um filtro adesivo, onde ele acaba retendo aquelas partículas menores de ar que acabaram não sendo filtradas pelos pelos nasais. Bom, logo após a passagem do ar pela cavidade nasal, ele acaba chegando na estrutura chamada faringe. A faringe ele é basicamente um tubo que se estende pela região do pescoço e que é localizada logo atrás das cavidades nasal e oral. Ele também se localiza logo à frente das vértebras cervicais. Bom, a faringe ela funciona como uma passagem de ar e também de alimento, além de também funcionar como uma câmara de ressonância para que os sons da fala sejam ampliados. Bom, a faringe ela é dividida em três estruturas distintas. Primeiro temos a nasofaringe, que corresponde à primeira região da faringe, a região nasal. Ela está situada atrás do nariz. Na nasofaringe, observa-se a presença de 4 aberturas, 2 para as tubas auditivas, as eustaquianas, e 2 para o nariz, que são as coanas. As tubas auditivas são responsáveis por promover a comunicação entre a nasofaringe e a cavidade timpânica, o que garante que as pressões do ar externo sejam igualadas àquelas presentes na cavidade timpânica. Essa comunicação também permite que infecções que atinjam a faringe possam atingir também a orelha. A nasofaringe ela continua caudalmente com a orofaringe, a região situada atrás da boca. Ela apresenta uma abertura que se comunica com a boca, chamado de istmo das fauces. A nasofaringe e a orofaringe estão separadas incompletamente pelo palato mole, o qual é elevado na deglutição, impedindo a passagem do alimento para a parte nasal da faringe. Vale salientar também que na laringe está presente a epiglote, que também atua impedindo a passagem do alimento para o sistema respiratório. E, por fim, temos a laringofaringe. Ela está situada por baixo do osso hioide e por trás da laringe, abrindo-se assim na laringe e no esôfago. Então, a próxima estrutura a ser falada será então a laringe. Ele é um órgão curto, de forma cônica. Ele é constituído de cartilagens, músculos e ligamentos. Ela está localizada na região do pescoço, entre a quarta e sexta vértebra cervical. Ele está conectando a faringe e a traqueia. O seu tamanho ele é variável, sendo maior em homens por causa da influência dos hormônios. Ele exerce função respiratória e fonatória e também impede a entrada de partículas estranhas nas estruturas respiratórias. Agora eu vou falar um pouco sobre as vias aéreas inferiores. Bom, elas são as estruturas que ficam localizadas dentro do tórax.
Fazem parte, então, das vias aéreas inferiores, a traqueia e os brônquios, com todas as suas subdivisões que formam os pulmões em si. Começando pela traqueia, ela possui aproximadamente 11 centímetros de comprimento, dependendo um pouquinho do tamanho da pessoa. Ela tem uma estrutura tubular formada por músculo liso e contém uma série de anéis cartilaginosos. Esses anéis não são completos, ou seja, eles não formam um círculo completo e fechado, mas têm uma estrutura em formato de C e a sua abertura fica na parte posterior da traqueia. A presença desses anéis de cartilagem na traqueia é muito importante, porque como ela é formada por músculo liso, se não fossem esses anéis, ela correria o risco de contrair totalmente e literalmente fechar, impedindo a passagem de ar e causando a morte, consequentemente. A parte interna da traqueia é revestida por células produtoras de muco, mas além de produzir esse muco, as células também possuem cílios, que se movimentam empurrando partículas, como por exemplo a poeira em direção à faringe e à boca. E como podemos ver na imagem, nós temos dois brônquios principais que surgem a partir da traqueia. E a região da bifurcação para esses brônquios, ou seja, a região exata onde os dois brônquios se dividem, é chamada de carina da traqueia. E é interessante falar que esses brônquios principais também possuem epitélio ciliado e anéis cartilaginosos, assim como a traqueia. E também é curioso falar que, anatomicamente, o brônquio direito é mais vertical que o esquerdo. Isso provavelmente porque o maior volume do coração ocupa o lado esquerdo do tórax. Bom, esses brônquios principais que eu acabei de falar se dividem em brônquios lobares, que vão cada um para um lado do pulmão. E, por sua vez, formam brônquios segmentares, ou seja, esses brônquios lobares formam brônquios segmentares, e a partir daí, sucessivas divisões vão formando a árvore brônquica, como nós podemos ver aí na imagem, que é tipo uma árvore de cabeça para baixo. A parte final dessa árvore brônquica é formada pela zona respiratória, que são as áreas onde ocorrem as trocas gasosas. Ela é composta de bronquíolos respiratórios, que são as menores ramificações dos brônquios. São estruturas bem pequenas, mais simples, sem cartilagem e são formadas por fibras musculares lisas, que conseguem regular a entrada e a saída de ar. Além dos bronquíolos respiratórios, é formada também por ductos alveolares e sacos alveolares. Esses sacos alveolares são o conjunto dos alvéolos. Esse negocinho, esse saquinho que parece um cacho de uva. E os alvéolos são bolsas de ar formados por um epitélio fino que faz contato com capilares sanguíneos também, permitindo essas trocas gasosas. E algo muito interessante de saber é que o nosso pulmão possui cerca de 300 milhões de alvéolos. Agora vamos conhecer algumas curiosidades sobre o sistema respiratório. A primeira delas é que existe uma média que o ser humano consegue prender a respiração. Essa média é entre 30 a 60 segundos. E ao contrário do que se pensa, o que leva a pessoa a desistir de segurar a respiração não é a falta de oxigênio em si, mas sim o acúmulo de dióxido de carbono no corpo. Quem normalmente tem uma habilidade em segurar a respiração é o mergulhador livre, que pratica já o esporte sem equipamentos. A próxima curiosidade é que existe um recorde mundial de 22 minutos sem respirar debaixo d'água. E esse recorde justamente é de um mergulhador livre, chamado Stig Severinsen, da Dinamarca. Ele entrou para o Guinness Book por prender a respiração debaixo d'água por nada menos que 22 minutos. A terceira curiosidade é que o organismo perde muita água durante a respiração. O ato de expirar é responsável por expulsar os resíduos de dióxido de carbono do organismo.
No entanto, quando se faz isso, sai também uma generosa quantidade de água do corpo. Normalmente se exala até 17,5 ml de água por hora, mas a quantidade aumenta 4 vezes quando se está fazendo exercícios. Você sabia que o movimento do tórax não tem nada a ver com o ar? Respire fundo neste momento. Você vai notar que o seu tórax vai subir e descer. Essa movimentação ela não acontece por causa do ar entrando ou saindo dos pulmões. O que acontece é que quando se inspira, o diafragma, o músculo que separa as cavidades torácica e abdominal, ele se contrai e se move para baixo, aumentando o espaço na cavidade torácica. Já quando se expira, acontece justamente o contrário. Mais uma coisa é que o pulmão ele é o único órgão que pode flutuar na água. Em cada pulmão há milhões de alvéolos, pequenas estruturas responsáveis pelas trocas gasosas entre o meio ambiente e o organismo. E por causa deles, o pulmão ele é o único órgão que poderia flutuar na água, uma vez que o ar contido deixa-o menos denso que a água. Mais uma é que respirar pela boca pode mudar a formação do rosto. Em um estudo publicado na National Library of Medicine, pesquisadoras chegaram a descobrir diferenças no desenvolvimento facial de crianças que respiram pela boca em comparação com crianças que respiram pelo nariz. Os chamados respiradores bucais podem apresentar faces mais alongadas, além de ganhar olheiras características, semblante cansado, olhos caídos e boca com formato entreaberto, com mordida aberta, mandíbula retraída e lábios ressecados.